Bom, hoje a gente recebe, então, aqui nossos convidados especiais, a Gabriela Augusto, especialista em diversidade e inclusão e fundadora da Transcendemos. Ela vai contar um pouco para a gente sobre esse trabalho que vem realizando. Cada um dos nossos convidados hoje vai falar sobre um tema específico relacionado à diversidade e inclusão. Então, como eu disse, a Gabriela vai falar sobre a importância das consultorias de diversidade e inclusão, quais os principais desafios ao se falar desse tema para as empresas. As empresas brasileiras estão preparadas para abordar esse tema tão extremamente relevante, é o que a gente vai trazer, vai abordar, vai aprender hoje com ela. Então, eu vou passar a palavra agora para a Gabriela Augusto, especialista em diversidade e inclusão, fundadora da Transcendemos, que vai iniciar com a gente o tema A Importância das Consultorias de Diversidade e Inclusão. Gabriela, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Maravilha, muito obrigada, Lilian, eu agradeço imensamente o convite. Para mim é sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho da minha vivência, um pouquinho da minha visão sobre o tema, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho pode me acompanhar no LinkedIn. Meu usuário é Gabriela Augusto. Nas outras redes, né, Instagram, por exemplo, vocês podem procurar por @gabriela.aug. Tenho publicado bastante conteúdo lá sobre estratégias de diversidade e inclusão, sobre ferramentas, sobre boas práticas de maneira geral. Então, quem se interessa no tema, já deixo esse convite, tá? E, bom, o meu background acadêmico, ele é um background que começa ali na minha graduação em Direito pela PUC de São Paulo, né? Quando entrei na universidade, eu ainda não havia passado pelo meu processo de transição de gênero, né? Como vocês já devem ter percebido, eu sou uma mulher trans. E foi só na universidade, assim, que eu tive um contato com outras realidades, outras vivências e consegui reunir essa força e a coragem para falar que meu nome é Gabriela, né? Para viver publicamente essa minha transgeneridade. E nesse momento da minha vida, né, enquanto eu estava na graduação, eu comecei a olhar para empresas onde eu gostaria de trabalhar. Empresas, escritórios, organizações onde eu gostaria de estar. Mas, infelizmente, eu não encontrei pessoas parecidas comigo. Eu não encontrei muitas mulheres em posição de liderança, não encontrei muitas pessoas negras, pessoas trans, assim, olhando principalmente para empresas do setor financeiro, escritórios de advocacia, eu tive essa dificuldade, sabe? Tive essa dificuldade de pensar, poxa, será que eu vou mandar currículo para esse lugar e vão me receber bem? Vão olhar meu nome social, meu nome de registro, isso vai ser um problema nessa organização? Então, muito motivada por essa minha dificuldade, eu fundei a Transcendemos, como uma empresa de consultoria em diversidade e inclusão. Né? O meu objetivo sempre foi fazer com que outras pessoas não passassem por aquilo que eu já passei. Então, desde 2017, eu comecei esse trabalho. Né? Foi um trabalho que foi sendo construído aos poucos, inicialmente em empresas de médio porte, acabei me debruçando ali no setor, no ecossistema de inovação, né? Acho que nas primeiras 10 empresas nas quais eu desenvolvi algum tipo de ação, algum tipo de projeto, eram startups, empresas menores. Mas com o passar do tempo eu comecei a atender as chamadas corporates, né? Empresas maiores com desafios mais complexos. Foi aí que eu também trouxe uma equipe de pessoas para me ajudarem a construir essas estratégias. Né? E aí linka, aqui chegamos ao cerne da nossa questão. Por que a gente poderia, deveria ter consultorias ao nosso lado? Porque, assim, é muito fácil para uma empresa, aliás, não é muito fácil, mas é relativamente fácil, que uma empresa desenvolva webinars, palestras, às vezes até semanas da diversidade, mas sem um olhar estratégico, né? Porque a gente colocar um evento no ar, assim, a gente precisa de um link numa plataforma de transferência de vídeo, né? A gente precisa de speakers, mas quais os resultados que a gente busca? Né? Quais os indicadores que a gente cria para analisar isso? Existe até uma frase bem importante de um físico irlandês, se eu não me engano. Ele diz que aquilo que a gente não consegue medir, a gente não consegue melhorar.
Então, quando a gente pensa, poxa, será que a minha empresa deveria contar com um apoio profissional, um apoio de uma consultoria em diversidade e inclusão? Eu diria o seguinte: qual a estratégia que está por trás do programa de diversidade e inclusão da sua empresa, da sua organização? Né? Porque primeiro a gente precisa entender onde nós estamos, para que a partir daí a gente defina onde a gente quer ir. Né? E sabendo onde a gente quer ir, que a gente desenha como a gente quer ir. Porque nesses últimos anos, né, eu estou desde 2017 à frente da Transcendemos, eu tenho me deparado com várias organizações que às vezes lançam iniciativas, por exemplo, um comitê de diversidade e inclusão, né, grupos de afinidade, e aí as pessoas se inscrevem, né, 200 pessoas, tá, 200 pessoas estão agora fazendo parte do grupo. Mas e aí? Né, como que a gente organiza uma reunião? Como que são estruturadas essas reuniões? Quais são como que a gente faz a delineação dessa governança, né? Porque, assim, é muito difícil decidir uma coisa numa reunião com 200 pessoas, né? E a gente vai decidir o quê? Para onde a gente está indo? Eu vejo muitas pessoas, né? Quando eu digo, eu diria até empresas, né? Eu vejo muitas empresas que acabam se perdendo justamente nesse ponto. Poxa, último ano, né? Fizemos o webinar A, B, C, D, fizemos o evento XPTO, colocamos em prática tal iniciativa, mas como que a gente mede esses resultados? Né? Como que a gente sabe o quanto a gente já caminhou nessa jornada? Acho que são perguntas importantes, que a gente precisa, muitas vezes, de um apoio profissional para nos orientar nessa estratégia. E eu acho que quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente fala muito de... Aliás, a gente deveria falar... Aliás, a palavra não deveria nem ser falar, né? A palavra, eu acho que é ouvir. Um programa de diversidade e inclusão passa muito por essa ideia de ouvir os outros. Por que eu digo isso? Seguindo a lógica que eu apresentei aqui de entender onde nós estamos, esse entendimento ele passa por essa escuta. Né? Nesse ano mesmo, eu me lembro de um projeto que me marcou bastante numa empresa, uma fabricante de automóveis. Eu fui até a fábrica deles, fisicamente, e esse projeto ele tinha como foco as mulheres da operação. As mulheres que estavam lá montando os automóveis, o pneu, a suspensão, freio de mão, o painel. E eu desenvolvi, eu mesma, com o apoio da minha equipe, algumas pequenas rodas de conversa, né? Por toda a questão de distanciamento, Covid, a gente não pôde aglomerar muito. Mas as mulheres dali me disseram coisas muito importantes, assim. Me puxaram de canto várias vezes e falaram: Gabriela, a gente nunca tinha sido ouvida dessa forma, sabe? As nossas demandas, as nossas dores nunca tinham sido compartilhadas da forma que foram aqui nesse espaço que vocês nos ajudaram a criar. E assim, a gente descobriu coisas incríveis. Quando eu digo a gente, eu digo a Transcendemos e a empresa que nos demandou. Assim, a gente descobriu que o uniforme, por exemplo, dessas mulheres, ele não havia sido pensado para um determinado corpo, né? O corte do uniforme, ele havia sido pensado para um corpo mais reto, com menos curvas. Então, muitas daquelas mulheres tinham que levar o uniforme até uma costureira para fazer ajustes. Sabe, uma questão de ergonomia que afetava o dia a dia. E tem a ver diretamente com diversidade e inclusão, né? Uma solução que é pensada para o homem e não para a mulher. Mas da mesma forma que a gente tem esse exemplo, né, de uma fábrica que tem mulheres ali que têm uniformes que não foram pensadas para elas, a gente também pode pensar plataformas digitais, soluções digitais, ferramentas que estão ao alcance dos colaboradores. Como que a gente, né, nós, empresas, devemos ouvir essas pessoas para as quais a gente está projetando essas soluções? Né? Um programa de diversidade e inclusão ele não deve ser decidido de maneira unilateral. A gente precisa promover essas escutas, a gente precisa levantar dados por meio de outras ferramentas também. Né? Aqui na Transcendemos a gente costuma rodar o que a gente convencionou chamar de censo da diversidade e inclusão. Então, a gente levanta dados demográficos e levanta indicadores de pertencimento, de igualdade de oportunidades, de felicidade. Né? A gente precisa entender o quão feliz uma mulher está
em comparação com um homem, né? E uma mulher negra, e uma pessoa trans. Como que a gente mapeia isso? Os diferentes times, né? Os diferentes departamentos. Porque só levantando esses indicadores, só promovendo essas escutas, reunindo todo esse arcabouço de informações, que a gente pode definir quais são as metas. Então, poxa, entendemos que até 2023 conseguimos mudar a demografia em tal ponto. Entendemos que até 2023 conseguimos melhorar os indicadores de pertencimento em tal quantidade, né? Então, assim, em suma, eu diria que contar com um apoio especializado é importante para que a gente defina uma estratégia de maior impacto, uma estratégia mais eficiente, porque a gente precisa fazer as coisas. E até me empolgo, né, quando estou falando disso. Minha tela até deve ter balançado aí. A gente precisa fazer certo desde o início, né? Abordagem, tentativa e erro custa caro. A gente aqui na Transcendemos já atendeu várias organizações que não começaram bem um programa de diversidade e inclusão. Às vezes até um ajuste no tom de voz, né? Na forma como você comunica o seu objetivo, né? A gente já tratou de empresas aqui nas quais as pessoas ali da organização perderam a fé no projeto, sabe? A forma como os objetivos ali foram compartilhados foi uma forma mais de embate, uma forma que tentava trazer essa ideia da conscientização por meio do medo, né? E isso trouxe um afastamento das pessoas. Então, a gente teve um esforço, a gente teve que empenhar o dobro do trabalho para retomar essa confiança e começar bem, né? Então, esse seria o convite que eu faço aqui, né? Contar com um apoio especializado, contar com esse olhar estratégico para fazer bem feito desde o primeiro momento, né? Porque fazendo dessa forma, o impacto é maior, as pessoas ficarão mais felizes, e a gente vai acabar indo mais rápido e acabando investindo menos recursos também.